Tu ia perguntar o quê? Eu ia te perguntar com que idade tu jogou no River. Eu joguei no River 17 para 18 anos. É, no início, né? Foi logo no comecinho. Foi. Depois do Inter, isso? Eu joguei no Grêmio, eu comecei no Grêmio aos 12. Eu sempre joguei de futebol e tal, meu pai levou para fazer teste no Grêmio. Aí até eu me lembro nesse dia que eu fui fazer teste, lá no Cristal, né, o campo. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, e aí, pai, que posição que eu falo que eu vou jogar? Que eu falo lá pro cara? Ele falou, fala que você é atacante e você vai fazer gol. Eu falei, tá bom. Aí meu pai falou assim, tá, mas lembra de uma coisa, só tem hoje, tá? Eu falei, como assim, pai? Não, é só hoje, eu sei que tem. Aí meu pai me falou, tem garotos aí que tá 6 meses fazendo teste, mas ou tu vai ou acha, porque não vou ficar trazendo tu aqui, porque a minha condição financeira naquele tempo, minha não, né? Da nossa família não tinha. Então não tinha, e eu morava em Guaíba, eu tinha que fazer o teste em Porto Alegre, então tinha todo esse meio campo. Não dava pra... Tanto é que eu passava por baixo, eu tinha 12 anos, né? Nem pagava passagem, eu ia pro treino, voltava e passava por baixo na roleta no ônibus. Então, meu pai falou, só tem hoje e tal. E eu fui, fiz o teste, caiu uma bomba d'água nesse dia, e quando chove é que daí que eu gosto, sabe? Porque quando eu fiz o teste no Grêmio aquela vez, choveu, então sempre quando eu vou jogar, hoje em dia choveu, daí eu falo assim, até os caras brincam comigo, o pai tá grande hoje. Aí eu falo, agora o pai cresce, eu brinco assim com os caras. Mas eu gosto. Pô, meu ídolo é o Senna, né? Uhum. Meu ídolo, se tu for ver assim, eu até comprei um quadro, vai chegar lá esse mês, lá na minha casa, do capacete do Senna, né? Que ele tem uma frase dele e eu vou botar lá, porque eu tô fazendo um lugar lá, um espaço que eu vou, uma esteira e tal lá em casa, então vou botar esse quadro, porque eu olhava o Senna quando era criança e o Senna, pelo menos, provavelmente aqui é inspiração para todo mundo, né, velho? Não tem como. Sim. Eu acordava de madrugada para assistir as corridas dele, e então era o que a gente mais gostava, né? Então, quando eu cheguei lá para fazer o teste, eu fiz 2 gols. Meu time ganhou 2-0 e já fui selecionado ali. Daí eu joguei por 5 anos no Grêmio. Uhum. Joguei por 5 anos no Grêmio até os 17. Quando chegou 17, né, eu não tinha contrato com o Grêmio e tal. Daí um empresário chegou lá e falou, tem o Valência da Espanha que está interessado em você. Aí eu falei, puxa, Valência da Espanha. Eu falei, para de resenha e tal. Falei pro meu pai, né? Meu pai que coordenava aquela situação toda. Aí o cara falou assim, mas a gente quer te levar para a Argentina para um tempo de adaptação. E a gente quer botar você no River Plate. Aí meu pai concordou com aquela situação toda e tal. A gente foi, daí ele levou meu pai e meus 3 irmãos, que era 4. Todo mundo morava na Argentina. Morava em Palermo. E eu tinha que ir pro River, né? Porque é onde que ele botou. Ele falou, vamos fazer uma... Do River você vai depois pro Valência. Pô, era a ideia do cara, né? Do empresário esse. E daí quando eu fui lá pra Argentina, cheguei lá e foi estranho, porque esse empresário, ele era um dos maiores empresários, assim, na Argentina. E ele fez, cara, que eu fizesse o teste no River Plate. E eu fiquei na minha cabeça, fiquei muito bravo, velho. Porque eu falei, o cara me tirou do Grêmio, cara. Tirou do Grêmio pra botar aqui, pra me fazer teste. Aí depois que eu fiquei sabendo, o empresário, ele não falou pra ninguém que eu saía do Grêmio, não contou nada da minha história. Ele só pediu, põe um cara pra fazer teste no River Plate. E eu não sabia. Uhum. Ficou aquela coisa assim, eu cheguei lá, eu me lembro que quando um dos caras que trabalhava, esse empresário, chegou lá no Monumental de Nunes, ele olhou pra mim e falou assim, você trouxe calção? Eu falei, o quê? Calção. Eu falei, calção do quê? Calção de jogar bola. Eu falei, pra quê? Pra você treinar. Eu falei, velho, tô chegando no River Plate, não vai ter um calção pra me treinar, você tá de sacanagem. Aí ele falou assim, eu falei, não, cara, que você vai treinar aqui e tal, e vai ter um monte de menino e tal, você vai fazer teste. Eu falei, que teste, cara? Você tá brincando comigo, velho? Da onde que eu vou fazer teste e tal? Aí o cara falou, não, que tal, daí o cara fez, eu fiquei cego, eu tinha 17 anos, fiquei maluco. Aí eu falei, não, cara, não pode, cara. O cara me tirou, trouxe toda a minha família, eu vim fazer teste aqui no River Plate e tal. Aí eu sei que eu cheguei lá, fui fazer o teste, também fiz um gol, e daí já ali fui selecionado. Tinha uns 70, 80 garotos, assim, e eu fiquei, achei baita sacanagem, sabe? E quando eu fui selecionado, aí eu peguei e falei pro empresário, isso aqui é uma coisa séria, né, velho? Com família, tudo, tu me tirar do meu país pra fazer teste aqui no River Plate e tal. Eu sei que aquilo ali eu fiquei, sabe? Porque eu falei, não poderia ter nem saído do Brasil, então, se fosse pra ser desse jeito, porque poderia dar tudo errado, sabe? Podia. E ferrado minha carreira. Aí eu peguei, fui, daí isso aconteceu, quando eu cheguei lá, aí eu, beleza, fui selecionado, eu comecei a treinar. Daí, nesse acho que eu treinei 2, 3 dias, aí eu fui treinar
no CT do River Plate, né? Que fica em Ezeiza, que é mais longe, assim, né? Isso, perto do aeroporto, exato. E nesse treino, a gente foi, aí tipo, lá tem o profissional, tem a reserva, que é tipo se fosse o profissional B, aí depois vem os juniores, juvenil e tal. Então, e eu tava no juvenil naquele tempo. Então eu tinha que ir juniores, reserva e profissional até chegar no profissional. Daí eu fui treinar, aí jogou nesse treino aí, o ataque era eu, Falcão Garcia. Caralho. Eu e o Falcão Garcia. Aí a gente foi, eu fiz 4 gols no treino. E o Falcão Garcia fez um, a gente ganhou de 5 a alguma coisa, não me lembro exatamente. Mas eu sei que acabou o treino, aí eu fui pro treinador da reserva, do junior, do juvenil e o diretor do River Plate que coordenava as categorias de base. Aí ele falou assim, ó, Buena Brazuca e tal, tipo, ô Brazuca, bem-vindo ao River Plate e tal. Daí eu falei, não, é que eu não fico. Aí o cara ficou, como assim e tal? E o cara disse, que passa? Que Ele passa? falou, pô, tu veio aqui, tal, tu foi bem, te selecionou. Eu falei, não, é que agora se eu não ficar na reserva, que é o River Plate B, eu não fico. Eu não vou ficar no juvenil nem no júnior. Ou eu fico no River Plate B ou no profissional. Senão eu não vou ficar. Aí os caras falaram, não, então a gente vai ter uma conversa e tal. Aí falou, então a gente vai contratar quem cuida das tuas coisas. Eu falei, o empresário e tal. Eu sei que falaram com ele, daí os caras falaram, então você fica no River Plate B. Aí era da hora, velho. Porque daí eu jogava, naquele tempo o River Plate B tinha o Falcão Garcia, o Conca era o camisa 10, tinha eu, aí a gente treinava no profissional o tempo todo direto, assim, treinava contra o profissional naquele tempo era o Gajardo, tinha o Cavenaghi, o Salas, que era o ataque, aí lateral esquerdo era o Sorin, se não me engano, o Mascherano, volante. Porra, forte demais o time, hein? O Lute Gonzalez, era um time massa, até que naquele tempo que eu tava lá, teve a semifinal da Libertadores, foi River contra o Boca, semifinal, e o River perdeu, do Tevez, exato. Você fez a galinha. Quando eu fui pro River Plate, logo que eu cheguei, assim, aí tal, um dos caras que trabalhava no meu empresário falou assim, eu vou te levar pra assistir um River e Boca da torcida. Aí foi da hora, velho, o cara me levou no meio da torcida e tal, e eu fiquei lá, cara, poxa. E o Yali jogava no Boca. O Yali brasileiro jogava no... E ele fez o gol no Clássico, cara. Fez o gol no Clássico, então foi uma das coisas que eu me lembro. Pô, e como tu falou, velho, jogar no River Plate... Foi muito legal. Eu ainda demorei para poder jogar no River Plate, porque para mim sair do Grêmio, levou 8, 9 meses para mim sair do Grêmio e tal. Na justiça, teve que ir um negócio para FIFA e tal. Teve uma incomodação lá. Um monte de coisa e tal. Eu sei que depois, quando eu podia jogar, eu só podia jogar amistoso. Aí, quando eu podia jogar, aí eu fui pro Inter, em Porto Alegre. Fui pro Inter. Até quando eu cheguei lá no River Plate, eu tinha 17 anos. Eu comprei um carro para mim. E daí eu ia pro treino de carro, assim. Aí eu pegava o Falcão Garcia, que ele não tinha carro, aí eu levava ele, porque a gente ia na reunião de Atleta de Cristo, assim. Então eu saía de casa, passava no Natal de Nunes, pegava o Falcão, que eu chamava de Falcão, é Falcão, né? Em espanhol não é Falcão Garcia, então eu pegava Falcão e depois levava ele pra reunião, depois levava pra casa e tal. Então era uma coisa, assim, muito legal, muito bacana, que a gente era amigo, assim. Não irmãozaço, mas amigo suficiente para mim levar ele na reunião e tudo isso. Ele que pregava até naquele tempo, ele tinha a mesma idade, ele é 86, então é a mesma idade que eu, e ele que pregava na reunião e tal. Então foi um tempo... Ah, é? Dizem que ele é mais velho. Ah, não sabia. Não sabia. Pô, então por isso que ele ia tão bem, então. Por isso que ele ia tão bem, velho. Mas ele era diferenciado de cabeça, velho. Cabeceava muito, finalizava muito, assim. Chamavam ele de general, um negócio assim. Na seleção da Colômbia, lá da base, ele já era considerado, assim, um cara com muito futuro. Maneiro. Cara... Os caras respeitam o brasileiro lá? Você jogou no Uruguai, na Argentina, assim, os caras respeitam ou ficam olhando torto? Assim? Não, respeita, velho. Não, tanto é que eu pensava isso, né? Eu era garoto, 17 anos, chegava no repente e falei assim, os caras vão querer me matar aí, brasileiro e tal. Não, cara, não tinha. Posso te afirmar que eles gostavam. Eles eram fãzão. O Gonçalo Higuaín jogava no River Plate naquele tempo. Daí teve uma vez que eu saí do treino e tal, e ele vinha assim, fala assim, ai, brasileiro, mágia. Eu falei, eu não sou esses caras da mágia aí, não. Ele, Ronaldinho, Kaká, não sei o quê. Tipo, eles têm essa questão, por mais que tenha rivalidade, mas eles sabem reconhecer o brasileiro, o talento, e nunca teve problema eu, assim, de os caras quererem me bater, porque eu sou brasileiro e tal, nunca senti.
Poderia acontecer, podia ter, mas eu nunca senti, entendeu? E nem no Uruguai. No Uruguai é Brazuca, Brazuca, quer ser Brazuca e tal. E fica esse tempo todo, nunca senti, nunca essa questão de rivalidade, nada. Eu acho que fica dentro do campo, até porque a rivalidade maior não é Brasil e Argentina, né? A rivalidade maior é Uruguai e Argentino, né? Aí que eles se matam mesmo. Agora, com o brasileiro, tem a rivalidade, claro, né? Mas não chega a ser esse ponto. Não, eu acho que os caras têm essa questão do reconhecer que os brasileiros é brabo. Aí os caras reconhecem, entendeu?